Olá, vou te fazer uma pergunta. Qual é a importância da concentração e da memória em nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Veja como as duas coisas estão intimamente ligadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a nossa memória funciona? Vamos entender esse mecanismo. Como é que as coisas ficam guardadas? Porque, na verdade, gente, quem é você? Você é a sua história. Você é tudo aquilo que está guardado aí dentro de você. É tudo aquilo que você sabe sobre você. É tudo que você aprendeu. Então, tudo isso está guardado aí na sua memória. Então, a sua memória é a sua vida, é a sua história. Então, o nosso papo de hoje é entender um pouquinho desse mecanismo e saber até que ponto você pode controlar isso. Como é que essa memória funciona? Veja, você, na verdade, possui três memórias, né? Memória visual, memória auditiva e memória sinestésica. Qual é a diferença? Não é uma coisa só? Não é. Eu vou fazer um teste com você agora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e veja se você consegue resgatar aí resgatar da sua memória a imagem da primeira escola que você frequentou, de olhos fechados. Veja se aparece a imagem da escola. Essa imagem está colorida, está em branco e preto, ela está em movimento, tem pessoas, tem movimento, ou ela está parada? Ela está próxima ou ela está distante de você? Está do lado esquerdo? Está do lado direito? Veja, a escola, a primeira escola que você frequentou, está guardado, gravado aí na sua memória. Ela tem um peso na sua vida? Pode ter certeza que sim. Se a gente começar a conversar aqui, começar a cutucar, você vai ver quantas coisas que você tem guardado desde o seu nascimento. Eu não diria exatamente desde o nascimento, porque as imagens a gente começa a reter, a guardar dos 4 para os 5 anos para frente. Dos 5 anos para frente, mais precisamente, você tem imagens guardadas, você tem situações que você guardou. Dos 5 anos para trás, é muito raro a pessoa que consegue se lembrar, a não ser que ela viu uma foto, ela viu um vídeo, aí resgata. Mas se ela não tem nenhum registro de imagem, dificilmente ela vai trazer de dentro dela uma imagem. Por quê? Porque dos 4 para os 5 anos, a nossa tendência é perder as imagens que a gente já vivenciou daqui para trás, dos 5 anos para trás. Então, veja, você tem uma memória visual independente de som, de sensação. Você tem aí a imagem da sua escola. Você tem a memória auditiva. A auditiva é tudo que tem som, veja, números, conceitos abstratos, palavras, fazem parte da nossa memória auditiva. Então, quando você lembra de uma música, cantarola uma música de muito tempo atrás, está na sua memória auditiva. E olha como é interessante. A criança, quando ela está no útero materno, a partir do 6º, 7º mês, ela ouve, ela registra,
Sons, de uma forma geral. Então, um diálogo entre pai e mãe, um barulho que tinha sempre ali por perto da onde ela morava. Então, existem muitas coisas que a gente registrou e a gente não percebeu. O som do passarinho, que toda manhã vinha lá bater no vidro da sala. Então, veja, como é importante a gente saber dessas coisas. A criança, mesmo estando no útero materno, ela escuta, ela registra coisas, ela registra sons. Eu tenho um caso para contar para vocês. Eu quero compartilhar com vocês. Foi muito bonito. Uma moça veio fazer o curso comigo, ao vivo, e ela contou para a classe, quando a gente falava sobre a memória auditiva, né? A importância da memória auditiva na nossa vida. E ela contou um fato que aconteceu com ela. Ela e a irmã dela moravam juntas. E a irmã dela, um dia, engravidou. E a gravidez foi adiante, e as duas estavam muito felizes, porque ia nascer um bebê na casa delas. Tudo preparado. A mãe que estava grávida, né, uma das irmãs que estava grávida, ela estava tão feliz de ganhar um bebê que ela comprou uma caixinha de música e todos os dias, num determinado horário, ela pegava aquela caixinha de música, colocava encostada na barriga, ligava a caixinha e conversava com a filhinha. Amor, olha, essa música a mamãe comprou para você ouvir e saber o quanto a mamãe te ama. E toda vez que você ouvir essa música, você vai saber que a mamãe sempre te amou muito e que eu quero que você seja muito feliz. Isso ela fez durante toda a gravidez dela. Muito bem. No dia do parto, a mãe teve um problema na hora do parto e ela faleceu. Mas a bebezinha conseguiram salvar a menina. E ela cuidou dessa menina desde a hora do parto, né? Da sobrinha, e ela cuidou, levou a menina para casa e cuidou durante toda a vida. E um dia, ela chegando em casa do trabalho, viu que a moça, só que nessas alturas ela já tinha 19 anos, a menina, que agora é uma moça, tinha 19 anos, estava em casa, sentada na sala, escutando uma música. Quando a tia chegou, ela nem reparou a entrada da tia. E a tia viu que ela estava ouvindo atentamente aquela música. Terminou a música, ela colocou novamente. E colocou novamente. Aí a tia se aproximou e perguntou: que música é essa que você... Eu estou vendo que você já está ouvindo pela terceira vez. Ela falou: tia, eu já ouvi mais de meia dúzia de vezes e eu não consigo parar de ouvir essa música. Eu nunca tinha ouvido essa música, eu não conheço essa música. Aí quem ficou emocionada foi a tia, porque a música que ela estava ouvindo, que ela dizia que nunca tinha ouvido, trouxe uma sensação que ela não conseguia parar de ouvir mais. Era a música da caixinha de música da mãe, que colocava na barriga, falava: bebê, quando você ouvir essa música, é para você saber o quanto a mamãe te ama e que ela quer que você seja muito feliz. Então, veja, nós registramos coisas desde a época do útero materno. As coisas estão guardadas. É óbvio que nem tudo vai estar guardado.
Já já eu vou explicar para vocês o que vai dar essa diferença. De umas coisas eu guardo e outras não. Veja, você também tem a terceira memória que eu disse, é a memória sinestésica. Luzinha, por que está escrito sinestésico com C e sinestésico com K? Kinestésico. Porque a palavra sinestésico vem do grego kinestesis, que implica em sensações, emoções. Então, cheiro, gosto, tato, emoção, sentimento, tudo isso está ligado ao canal sinestésico. Então, você tem uma memória sinestésica. Tem muita coisa que você vivenciou na sua vida. Por exemplo, que você não sabe explicar. Por que você tem determinada sensação quando você sente um cheiro, um gosto. Eu vou dar um exemplo para vocês já. Toda vez que você coloca foco, o que é colocar foco em alguma coisa? É trazer as suas 3 memórias, os 3 canais ali focados naquela situação que você está vivenciando, naquilo que você está lendo, naquilo que você está aprendendo. Então, quanto mais você não permitir que os ladrões de concentração entrem e que você mantiver aquele foco, mais fortemente isso tende a ficar guardado lá dentro. Eu me lembro que, de vez em quando, chovia e o barulho da chuva batendo na janela, no vidro da janela, era bom, era bom. Tinha uma emoção por trás daquilo interessante, às vezes nostálgica, às vezes triste, às vezes parecia que eu estava com saudade de alguém que eu não sabia quem era. Então, o barulho traz uma sensação para mim, traz uma emoção? Sim. Então, olha, um barulho ligado ao meu emocional, ligado às minhas sensações, eles unidos me trazem uma sensação diferente. Por exemplo, eu tinha uma cachorra, a Luna, ela podia estar no meio de 100 cachorros, brincando, correndo, latindo. A Luna latia, eu sabia que era ela. Eu identificava o latido da Luna, que era diferente de todos os outros cachorros. Quem faz isso? É o auditivo associado à tua emoção com aquele cão. O barulho da máquina de costura. Cada vez que eu escuto alguém usando uma máquina de costura, imediatamente vem à minha mente, vem lá na minha memória, a minha avó. A minha avó costurava, todos os dias ela ficava ali na maquininha de costura dela, aquele barulhinho era o mesmo, e ela ficava num quarto, que era o quarto de costura dela, olhando pela janela, e um rádio, aqueles rádios antigos, né? Rádios bem antigos, e ela ouvia novelas da Rádio Nacional. E antigamente novela era no rádio, não é? Então, veja, um barulho traz uma recordação de uma imagem, que traz uma recordação de uma sensação. Então, um objeto pode trazer tudo isso junto? Sim, se eu me concentrei. Porque, além de se concentrar, existe o fator emoção. Tocou na minha emoção. Eu gostava muito da minha avó. Minha avó era muito importante na minha vida. Então, aquele barulhinho da máquina ficou associado a um conjunto de coisas, que tinha som, tinha imagem e tinha emoção. O assobio do meu pai. Ai, ai, ai.
Que tem coisa, gente, que a gente escuta muitas vezes ao longo da vida. E aquilo fica registrado e tem um significado para a gente. Então, cada vez que o meu pai assobiava, eu não vou saber reproduzir aqui o assobio dele, mas eu identificava que era diferente de todos os outros. Na hora, eu já travava e pensava, meu Deus, o que eu fiz de errado agora? Será que eu estou atrasada para chegar em casa? Será que eu quebrei alguma coisa? A sensação é que eu sempre estava fazendo alguma coisa errada. Meu pai era muito rigoroso, era muito rígido, ele ameaçava muito. Então, o assobio do meu pai. E eu confesso para vocês que, ao longo da minha vida, em alguns momentos, eu escutei o assobio, não era dele, mas eu escutei o assobio como se fosse ele assobiando para mim. E a sensação, o arrepio, o medo também apareceu. Olha que interessante. Então, tanto alguma coisa que eu me concentro muito com os meus 3 canais, com as minhas 3 memórias, fica registrado, porque tudo está interligado, como pode ser alguma coisa que aconteceu uma vez só. Então, tem a repetição daquela coisa que vai sendo registrado no nosso cérebro. Eu me lembro que, quando eu sentia aquele cheirinho da feijoada que a minha mãe fazia, se eu estivesse de olhos fechados e alguém me desse 2 feijoadas para eu experimentar, eu sabia qual que era da minha mãe. Memória sinestésica, gosto. O gosto era a forma que ela fazia, o temperinho que ela fazia de diferente, era típico. Então, a minha memória guardou o gosto da feijoada que a minha mãe fazia. E eu sabia distinguir se era dela ou não, a qualquer instante. Eu tive um namorado que ele usava o perfume Azarro. Há alguns anos atrás, o Azarro deixou o coração de muita gente aí saltitante. E comigo não foi diferente. Eu tive um namorado que usava Azarro. Meu Deus do céu, quando eu sentia o cheiro do Azarro, eu me desconcentrava. Era uma sensação, o coração batia mais forte, era uma coisa que a gente não sabia explicar. Um cheiro. Então, tanto o gosto quanto um cheiro pode me ajudar a me concentrar ou desconcentrar, porque me traz lembranças. E naquele momento, se eu fechasse os olhos, eu veria a fisionomia do meu ex-namorado ali, naquele instante. De alguns momentos que nós passamos, marcantes. Um vestido de bolinha verde. Um vestido branco de bolinha verde. Esse vestido, gente, marcou muito na minha cabeça, porque eu fui convidada para ir num baile, numa festa, num cassino dos oficiais, em São Paulo. Aquilo foi supimpo. Foi único, porque foram muitas emoções juntas. Eu sendo olhada, o homem fardado era muito bonito. Teve uma época que o homem fardado ele ganhava todas as mulheres do mundo que ele quisesse, porque era muito bonito, era muito elegante, era muito charmoso. E eu lembro que esse vestido ficou marcado para mim. Então, quando eu vejo um vestido de bolinhas verdes, branco de bolinhas verdes, aquele momento, aqueles momentos que eu passei naquele baile, eu conheci uma pessoa fantástica e que, nossa, me apaixonei por ela. E às vezes, gente, eu não preciso repetir, que veja, o vestido foi um dia, né? Mas foi um tempo prolongado. Mas, na verdade, algo parecido com isso. Uma batida, 2 carros, uma trombada. 1 segundo.
e a gente nunca mais esquece. Porque naquele segundo da batida, você trouxe o auditivo, o visual e o sinestésico, os três juntos. Você estava focada naquilo. Naquele momento, não precisa de mais nada. Como foi muito forte a batida, provocou dor, tinha uma emoção muito grande. Se eu bobear, eu não dirijo mais. Uma pessoa que passou por um acidente, uma batida de carro, se ela bobear, ela não quer mais pegar na direção. É onde começam a existir os medos, os traumas, as fobias, as mágoas, as raivas mantidas. Tudo isso tem a ver com momentos ou que foram repetidos, ou momentos únicos, mas que tem tudo junto. Concentração, tem foco, mexeu com o auditivo, mexeu com o visual, mexeu com o sinestésico, tudo junto. Depois, para desatar esse nó, é possível desatar? Sim. Com a PNL, a gente tem condições de desatar esses nós, eliminar medos, traumas, fobias? Com certeza. Mas olha a importância da gente saber como fazer para estar focado. As coisas que eu quero, a aula que eu quero assistir, o livro que eu quero ler e guardar, eu desfoco com facilidade, com certeza. Mas é preciso ter um treinamento para poder aguçar o visual, o auditivo e o sinestésico, estar à sua disposição. Para na hora que você for fazer o seu estudo, o seu trabalho, assistir a sua aula, a palestra, seja o que for, você poder guardar de uma forma intensa, marcante, porque isso pode estar sob seu controle. Veja, você tem aí no seu cérebro, deixa eu até ampliar um pouquinho essa imagem aqui, para que você possa enxergar direito. Você tem aí o seu cérebro, e essa regiãozinha do cérebro, chamada hipocampo, é uma pequena formação no cérebro que desenha um papel importantíssimo, tá? No sistema límbico, que é o sistema responsável pelas respostas emocionais. O hipocampo está envolvido na formação de novas memórias e também associado ao aprendizado e às emoções. Então, veja como eu tenho que ficar atenta a essa questão do hipocampo. Uma coisa que você vivenciou hoje, aprendeu hoje, conscientemente, você ligou os seus 3 canais, as suas 3 memórias, guardou. Ok. Dependendo do comando que você deu para o seu hipocampo, isso pode se perder 10 minutos depois que terminou a aula, 10 minutos depois que você leu o livro. Tá bom. Por quê? Porque a cada 6 horas, o hipocampo ele dá uma raspada nas coisas que não interessam. As coisas que não têm importância, ele joga fora. Uma pessoa passa por mim, ou eu cumprimento na rua, na fila do banco, e ela fala o nome dela para mim, e não teve nada de interessante, nada de importante, nada. 10 minutos depois, eu não lembro mais o nome dela. Então, para o hipocampo entender que aquilo ele tem que guardar e processar durante o meu sono, porque é durante o teu sono, à noite, que o hipocampo fala, isso aqui eu tenho que guardar aqui no lugar dos telefones, isso aqui eu tenho que guardar no lugar das fisionomias, isso aqui eu tenho que guardar. Ele vai separando por grau que você determinou de importância, de interesse. Então, é muito importante que, quando você focar, colocar os seus 3 canais, as suas 3 memórias para aprender tal coisa, diga para você mesmo, isso aqui vai ser importante para mim para conquistar o quê? Para conseguir o quê?
fale. Fale para você mesmo por que aquilo é importante para você guardar. Quando você faz isso, o hipocampo entendeu que aquilo ele tem que guardar. Então, daqui a 6 horas, ele não vai jogar fora. Ok? Se você puder, depois de umas 6 horas, dar uma repassada, olhar de novo o pequeno resumo que você fez, uma foto, comentar com alguém sobre aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Você está repassando, reafirmando para o seu hipocampo que aquilo é para guardar. Isso aqui vai ser muito importante para... Então, quando você faz isso, e depois de umas 6 horas, você repete, 2, 3 repetições num dia, excelente. Sabe, falar 2, 3 vezes sobre aquilo que você, aquela aula que foi importante, aquilo que você aprendeu, é importante para o hipocampo entender que ele tem que guardar aquilo, sim. Veja, gente, repetir muitas vezes aquela mesma coisa é importante? Sim, mas não confunda decorar com memorizar. A decoração não implica necessariamente que tenha havido compreensão, que tenha havido um significado maior para mim. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Veio morar na frente da minha casa, eu tinha 7 anos de idade, uma menina japonesa, a família toda japonesa, chegou do Japão e foram morar numa casa bem em frente à minha. Eu fui fazer as boas-vindas. Ela não falava português, eu não falava japonês, e nós começamos uma amizade fantástica. Ficávamos 24 horas do dia juntas. Primeiro, os primeiros momentos por mímica, ela foi aprendendo português, eu fui ensinando para ela, e ela foi para a escola, e foi se saindo muitíssimo bem. Nos tornamos grandes amigas. Aos 12 anos de idade, nós estávamos juntas e tocou uma música e eu falei, nossa, eu gosto dessa música, Reiko. Reiko era o nome dela. Ela falou, você sabia que essa música originariamente é japonesa? Eu falei, não. Ela falou, pois é. Eu falei, então canta para eu ouvir. E ela começou a cantar a música. Ue o muite aruko namida naこぼれないように思い出す. Eu falei, nossa, Rico, que lindo. Eu não sei o que ela estava falando. Falei, escreve para mim como se pronuncia em português, que eu quero aprender. Eu li 36 vezes a música. Cantei 36 vezes a música. Decorei. E essa música ficou na minha cabeça como símbolo da nossa amizade. Então, eu combinei com ela que toda vez que ela ouvisse essa música, ou que eu ouvisse essa música, era para lembrar da outra. Muito bem. Isso aconteceu, foi muito gostoso, até os nossos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, o pai dela falou, agora tem que voltar para o Japão, porque tem que casar com um filho de amigo meu que prometi quando nasceram. E ela teve que voltar para o Japão e casar com o filho do amigo do pai. Foi um trauma tão grande para nós, essa separação, plena adolescência. Do dia que ela foi embora, eu nunca mais cantei a música, nunca mais li a música, nunca mais. Eu estava com 66 anos. Estava com as minhas filhas ali brincando e coisa e tal, e de repente começou a tocar uma música no YouTube. Eu falei, nossa, crianças, eu conheço essa música é japonesa e eu sei cantar. Ah, mãe, vai, canta aí, vai, deixa eu ver se você sabe a mesma. Eu falei, eu sei a letra, canta aí.
Eu comecei a cantar. Gente, a música é longa. Eu cantei a música inteira. Fiquei 50 anos sem cantar a música. O que aconteceu? Eu decorei, a música ficou, mas estava junto a emoção, junto com o som, a amizade da Reiko e a sensação de carinho, de amor, tudo junto fez com que a música permanecesse, mesmo sem eu saber até hoje o significado da música. Então, repetir muitas vezes a mesma coisa funciona? Funciona. Existem muitas teorias aí. Se você repetir 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes o mesmo texto, você acaba guardando como. Precisa de tudo isso? Não precisa, gente. Não precisa. Lembra que, de primeira, se você mantiver o teu foco visual, auditivo e sinestésico, respeitando como funciona o teu hipocampo, respeitando a importância das coisas dentro de você, e souber dar os comandos, acabou, é seu. Veja, lembra do seguinte, toda vez que você vai aprender algo novo, você fica em dúvida, o que eu faço? Porque hoje, gente, a gente sabe que grande parte das pessoas são multitarefas. Faz 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Não faça isso. Porque a melhor maneira de você deixar a tua memória baratinada, o teu hipocampo completamente baratinado, é fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não. Porque quando você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você não está dizendo que alguma delas tem uma importância maior do que a outra. Entra tudo igual. E como a cada 6 horas ele passa o rastelo, o que não tem importância ele joga fora, Cuidado. Procure sempre identificar. Isso é importante para mim? É. Isso vai exigir de mim quanto tempo? Se eu não tiver isso guardado, vai acontecer alguma coisa desagradável ou eu vou ganhar alguma coisa muito fantástica na minha vida? Sim, pronto. Então, isso é importante para você, é vital. Então, as pessoas, por conta de achar que tudo tem o mesmo grau de importância, porque tudo é urgente, não, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, não, é uma coisa por vez. Procure fazer uma por vez, priorizando sempre a mais importante, aquela que é a mais significativa, aquela que vai te trazer melhores resultados na vida. Procure selecionar. Procure ter esse grau de prioridade. O que eu faço primeiro? Aquilo que é importante. Se o que é mais urgente é vital, vai te causar um grande prejuízo, tá bom? Então, faz o que é mais urgente. Mas faz uma coisa por vez. Não é porque aquilo não é tão importante que eu vou deixar de ter atenção naquilo que eu estou fazendo. Porque senão chega daqui a pouco, será que eu fiz? Será que eu desliguei a tomada do ferro? Isso quando eu estou lá na rua? Será que eu paguei aquela conta do banco? Será que eu liguei para fulano? Isso ocorre quando a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não destaca nenhuma como importante, como prioridade. Porque a nossa tendência é prestar atenção naquele que está andando ali, a roupa que ele está vestindo, o que a outra está fazendo ali, está limpando ali aquela porta, está limpando mal limpa, o que o outro está falando, a música que está tocando, o noticiário. Então, nós somos bombardeados o tempo todo, e isso, para o hipocampo, gente, deixa ele doidinho, tá? Agora, quando uma pessoa, ela
ela se sente menos inteligente do que outra, ela percebe que o outro é mais inteligente, pode ter certeza que quando você grava alguma coisa focado, concentrado, isso fica guardado lá no teu hipocampo, depois isso vai ser distribuído para outras regiões do cérebro. Então tem um monte de gavetinhas lá dentro onde as coisas ficam guardadinhas. Quando uma pessoa é mais inteligente do que outra? Quando ela tem bastante conhecimento, bastante coisa guardada lá dentro, e ela faz sinapses. Quando ela se alimenta direito, quando ela dorme legal, quando ela toma bastante líquido, quando ela tem bastante confiança. Então, peraí, eu lembro como é que é o nome daquela música. Aquela música que você aprendeu em japonês, chama Sukiyaki. Então, o que é sinapse? A sinapse é quando eu pego um conhecimento que está numa caixinha, conecto rapidamente com o conhecimento que está na outra caixinha e vice-versa. Sabe quando você está vendo um filme? Você fala, nossa, esse artista foi aquele que fez aquele filme e blá, 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 e vem tudo rapidinho. O nome do filme, o nome do artista, o outro filme que ele fez, esse aqui. Quando uma pessoa pega o conhecimento que ela tem, de regra de 3, e vai fazer um cálculo sei lá, para fazer a planilha de custo fixo dela. E ela lembra de como se faz a regrinha de 3 e usa ali para fazer aquela. Veja, ela está usando conhecimentos de longa data para fazer uma coisa que hoje para ela é importante. Trazer um conhecimento da área de biologia para uma área de português, por exemplo. Quando eu estou estudando geografia e eu me lembro de um fato que ocorreu nesse momento você está fazendo sinapses. É quando um conhecimento se acopla a um outro, vai buscar e faz aquela junção. Um neurônio se aproxima do outro, e eu vou até ampliar essa tela aqui para vocês enxergarem melhor. Veja, está vendo que um neurônio ele está se aproximando do outro. Eles trocam, é como se fosse uma energia ali, né? Que eles estão trocando. Mas quanto mais sinapses você fizer, mais inteligente você será. Quanto menos sinapses você fizer, menos inteligente você será. Veja, por isso hoje, gente, eu via agora há pouco um vídeo do meu netinho que está lá em Londres, estudando num colégio muito bom, sensacional, e eles fazem isso de uma forma impecável. Fazer com que os jovens, ele tem 12 anos agora, esse meu neto, e eu vi o vídeo dele, que ele me mandou hoje, 2 vídeos. Um vídeo, ele fazendo o Muay Thai, né? Repetindo um movimento, um gesto. E no outro vídeo, ele estava fazendo bombons recheados. Ele estava fazendo bombons recheados, colocando, mexendo o chocolate, botando a fruta, botando o recheio. E sabe história, e sabe geografia, e sabe matemática. Então, hoje, gente, a gente procura fazer com que um jovem, uma criança, faça sinapses, vá buscar conhecimento, não isolado, mas uma coisa tem a ver com a outra. Assim somos nós. Cada um de nós tem uma linha de tempo. Então, tudo que a gente tem armazenado aqui dentro,
ele vai sendo armazenado e ele vai tendo um significado para mim, e ele vai provocando algumas coisas para mim. Só que, gente, se por um acaso um registro de alguma coisa que me aconteceu lá na infância estiver guardado num lugar não adequado, ele não vai ser legal para mim. Se eu discutir com uma pessoa e aquilo ficou muito bem guardado e ele está guardado num lugar inadequado, o que eu chamo de local inadequado? Tudo aquilo que é passado está aqui à esquerda. Futuro, direita, aqui na frente, presente. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é como está a nossa linha de tempo. O que é que está guardado aqui, que só está ocupando espaço e trazendo sensações desagradáveis? Eu posso eliminar? Posso. Posso jogar fora? Sim. Posso neutralizar aquilo para que ele nunca mais me traga aquela sensação? Pode. É isso que a programação neurolinguística, uma das ferramentas mais fantásticas para você aprender a memória. Então, veja, falar sobre memória é falar sobre a vida. Quem você está hoje e quem você quer vir a ser no futuro. Com foco, você vai aonde quiser. E aprendendo a separar as coisas, jogar fora o lixo que não interessa mais, neutralizar, você passa realmente a ter o comando da sua vida nas suas mãos. Mas isso é um papo nosso para uma próxima live, que eu vou aguardar você.